Graça e paz. Eu sou a pastora Jeane e resolvi fazer um vídeo para o nosso canal. Eu sei que para muitas pessoas esse é um momento muito tenso, um momento em que toda a população brasileira ela está atemorizada com toda essa pandemia do vírus e nós estamos passando por esse momento de crise, um momento de adversidade, um momento em que mais do que nunca as igrejas brasileiras elas necessitam se unir. E eu não tenho como ficar calada diante de uma polêmica dessa. Eu tenho um chamado profético sobre a minha vida e sou uma mulher de posição, uma mulher de opinião. E eu quero ler com você hoje, antes de falar qualquer coisa, é uma prudência que eu tenho antes de qualquer coisa, uma prudência, ler a palavra de Deus. Todas as nossas decisões, todos os nossos vídeos, todos os discursos, os temas tratados aqui nesse canal, eles são tratados à luz da Bíblia, porque o objetivo desse canal é falar da palavra de Deus. Então eu quero ler com você a palavra do Senhor lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 12, que diz assim: E ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque estou pronto, não só para ser ligado, mas ainda para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, nesse momento, ele está tomando a decisão de ir a Jerusalém, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sabendo que haveria um risco iminente de morte. O apóstolo Paulo, ele é uma figura totalmente sensata e usada pela palavra de Deus, escritor de 13 epístolas no Novo Testamento, um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e a direção de Deus para ele naquele momento foi que ele fosse a Jerusalém, mesmo sabendo do risco de morte. Por que eu estou lendo isso para você? Porque nesse momento muitos cristãos estão divididos. A igreja brasileira está dividida e ela está rompida entre quem decidiu fechar a igreja e entre quem decidiu abrir. Eu quero dizer para você que se você hoje, você é membro de uma igreja e de uma convenção que mandou você fechar e não ir ao templo e não congregar, não vá. Obedeça a sua liderança, porque a palavra do Senhor, ela também nos diz que nós devemos estar sujeitos às nossas autoridades, devemos respeitar todas as autoridades constituídas. Mas se você é de uma denominação onde o seu pastor abriu, eu quero dizer para você, não critique a sua liderança, não critique o seu pastor. É caótico a gente ver que os cristãos nesse momento, em vez de trazerem uma palavra de conforto, uma palavra de vitória, uma palavra de sabedoria, eles usam as redes sociais para atacar outros cristãos. É um absurdo dizer que os pastores, os bispos, as igrejas que estão abertas, ou fazendo plantão online, ou fazendo plantão de atendimento, ou não fizeram culto, mas deixaram uma portinha aberta ali, estão recebendo quem deseja receber uma palavra oração, estão lá por causa do dinheiro. Olha, eu posso virar a nossa câmera aqui para você e mostrar a nossa igreja completamente vazia. A nossa igreja, ela está vazia, todos os cultos foram cancelados aqui. Eu tô com um tripézinho gravando no meu celular, os cultos foram cancelados, mas a nossa igreja ela vai abrir nos dias que foram programados para abrir. E eu e o meu marido, nós estamos colocando a nossa cara para bater, como o apóstolo Paulo colocou naquele momento iminente. Eu sei que tem muita gente que vai usar, sabe, aquelas palavras de Moisés, fique dentro da sua tenda, e vão falar muitas coisas, mas eu quero dizer para você que Jesus fugiu quando era o momento de fugir, mas ele subiu ao Gólgota quando foi o momento de ser crucificado. E é muito bonito as celebridades gospel que estão usando esse momento para falar
que os pastores estão vivendo do dízimo. Eu quero dizer que quem vive do dízimo e da oferta do povo são as celebridades gospel, porque o pastor que está no campo, o pastor como eu, como meu marido e como muitos outros amigos nossos, dentro da realidade do Rio de Janeiro, que vivem na faixa de Gaza, que pregam para pessoas em estado de pobreza, de miséria, que entram dentro das comunidades para levar o atendimento e dignidade para as pessoas em estado no menor nível da pirâmide social. A gente está acostumado com o risco iminente de morte. Agora, aqueles que podem estar dentro das suas mansões, as celebridades que estão aí agora, muito bem protegidos, né, com seu estoque de alimento e de álcool gel, parabéns para elas. Seria o momento talvez agora das celebridades gospel, sabe, pegarem o dinheiro que receberam porque enriqueceram trabalhando dentro da igreja, de suprir a necessidade daquele autônomo, daquela diarista que está lá na periferia e que não tem condições de parar de trabalhar porque tem os seus filhos e os seus idosos para alimentar dentro de casa e por isso não pode parar de trabalhar. Dentro do estado do Rio de Janeiro, nós estamos protegidos por lei, a lei nos protege por ordem de culto, e se quiséssemos cultuar, não estamos infringindo lei nenhuma. E se deixamos de cultuar, é porque amamos as nossas ovelhas, mas nós não podemos fechar a porta da nossa casa e ficarmos lá como se estamos com o nosso mantimento e o resto do mundo que se exploda até a epidemia passar. Infelizmente, eu posso dizer para você que nós não temos esse direito. Aquele que foi ungido e consagrado e fez uma aliança de servir a Deus e gastar a sua vida no altar de Deus vai gastar. Então eu quero dizer para você hoje que se você está em uma convenção, em uma igreja que não vai abrir, obedeça ao seu pastor, zele pelo seu pastor, zele pela sua comunidade, não difame a sua igreja. Você que está em uma igreja que abriu a porta, que entende que estamos vivendo os últimos dias e que vai abrir, zele pelo seu pastor, proteja o seu pastor, não se omita, ajude aquele que precisa. Mas não é momento de nós evangélicos entrarmos em conflitos e bombardearmos uns aos outros. Para isso já existe o diabo, o nosso adversário, o nosso acusador. Ele não precisa de funcionários extras. Então, todo o meu respeito e o meu carinho a todas as autoridades evangélicas, a todos os padres, eu quero dar uma salva de palmas, aplausos a todos os padres que estão fazendo suas missas ao ar livre porque entenderam que os seus paróquios não podem ficar sem comunhão, sem comungar. Meu respeito a todas as autoridades que estão procurando agir da melhor maneira possível, porque o nosso país ele não tem um quadro de epidemias, nós não estamos acostumados com crises epidêmicas e nós estamos aprendendo como devemos nos portar diante desse conflito. O meu respeito a todas as autoridades que estão se portando da melhor maneira possível nesse momento de epidemia. Se você pode, permaneça em casa. Se você não tem necessidade de trabalhar, permaneça em casa. Se você tem quadros de problemas respiratórios, se você pode, fique em casa. Essa é a palavra que eu tenho que dar para você e peço todo o respeito aos pastores, aos ministros, aos padres, às pessoas que não podem virar as costas para as suas ovelhas nesse momento de crise. Um abraço a todos aqueles que acompanham o canal, um abraço a todos aqueles que têm nos apoiado. Deixa o seu like, envie esse vídeo para os grupos das suas igrejas, sabe? Respeite a orientação da sua liderança e não faça o serviço de Satanás. Não difame as lideranças evangélicas. Eu sou pastora voluntária. A minha congregação tem um número muito pequeno de membros e eu e meu marido nós não ganhamos salário. Não estamos aqui por causa do dízimo e oferta de ninguém porque trabalhamos. Estamos aqui nesse momento dispostos a atender quem precisar. Fique com essa palavra. Eu repreendo todo espírito de pânico, de medo sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que fica com essa palavra hoje. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós cremos na palavra e no poder de Deus. Sabe?
fique em paz, obedeça, porque é na obediência às nossas lideranças que o Senhor ele ordena a bênção, porque se nós não conseguimos obedecer e respeitar aqueles que vemos, se nós não conseguimos amar o nosso próximo e respeitar as autoridades, como é que nós vamos obedecer aquele que nós não vemos? Exercite o amor. Não saia comprando tudo no mercado, porque existem pessoas que só vão receber no final do mês, que só vão receber talvez depois o insumo do governo lá, os R$200 que diz o governo federal que vai ser liberado para essas pessoas autônomas. Então, seja consciente no consumo, seja consciente nas precauções, seja consciente em todas as medidas que você vai tomar com a sua família, sabe? Seja respeitoso nesse momento de crise, porque nós vamos seguir todas as orientações que forem necessárias, respeitando todas as lideranças, tanto civis como respeitando todas as lideranças eclesiásticas. Quero deixar para você todo o meu carinho aos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, bombeiros, a todos os profissionais de segurança pública que queriam estar em casa, sabe? Que queriam ter esse direito de estar lá com a sua família, de ouvir médicos chorando porque tem dias que não podem ter contato com seus familiares, porque estão na linha de frente, orando, trabalhando, prestando seu serviço civil e talvez até de fé para as pessoas que estão em momento de vulnerabilidade. Um forte abraço. Fique com essa palavra, sabe? Fique com essa palavra, com a palavra de Deus para você e que Deus possa te dar a orientação que você precisa nesse momento de crise.